Vamos lá para a nossa leitura, dia 5, Josué 5, o espírito de fé da geração de Josué. Capítulo 5, versículo 1. Os reis amorreus do lado oeste do Jordão e os reis cananeus do litoral, quando souberam que o Eterno havia secado as águas do rio Jordão diante do povo de Israel, até que todos atravessassem, ficaram muito assustados. Bastava pensar no povo de Israel para que perdessem a coragem. Na ocasião, o Eterno disse a Josué: mande fazer algumas facas de pedra e circuncide outra vez o povo de Israel. Depois de prontas as facas, Josué circuncidou o povo na colina dos prepúcios. Versículo 4. O motivo de Josué ter circuncidado o povo de Israel foi este: todos os homens que saíram do Egito, os soldados, morreram no deserto. Todos que saíram do Egito, naturalmente, haviam sido circuncidados. Mas os que nasceram durante a jornada pelo deserto após a saída do Egito não eram circuncidados ainda. Na verdade, o povo de Israel peregrinou pelo deserto 40 anos, até que morresse toda a antiga geração. Os homens que tinham idade para servir o exército ao sair do Egito e desobedeceram ao chamado do Eterno. O Eterno havia jurado que eles não veriam a terra que o Eterno prometera solenemente aos ancestrais dar aos seus descendentes, terra em que manam leite e mel. Mas seus filhos os substituíram, e foram estes que Josué circuncidou. Nenhum deles havia ainda sido circuncidado durante a viagem. Depois de terminar a circuncisão de todos os israelitas, o povo permaneceu acampado até que todos se recuperassem. O Eterno disse a Josué: hoje removi a humilhação que vocês passaram no Egito. Por isso, o lugar foi chamado Gilgal, seu nome até hoje. Importante você entender que circuncisão é um símbolo de aliança, circuncisão é um símbolo de pureza. A circuncisão, o patriarca, o líder, o pai da casa, ele é circuncidado, significa que a casa é purificada e a casa está debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. O significado no Novo Testamento de circuncisão é apresentado lá em Romanos. Paulo explica que a verdadeira circuncisão, ela é a do coração. Então, o que é basicamente a circuncisão? É o romper com a carne, é o romper com a carnalidade. O que é a expressão carnal mais clara? Incredulidade. Quer saber quando você, cristão, está bem carnal, bem natural, bem sem circuncidar? É quando você está incrédulo. Quanto mais carnal é alguém, mais incrédulo ele é, menos fé ele tem, porque a carne ela é incrédula. Quanto mais você experimenta a circuncisão do coração, isto é, o romper com qualquer carnalidade, você está circuncidando. Então essa geração está entrando para as conquistas da terra. Você percebe o processo de Deus. E o processo de Deus agora é circuncisão, é aliança, é romper com a carnalidade. Eles estão dando saltos no espírito de fé. Eles estão crescendo no espírito de fé. Vamos ver onde vai chegar. Versículo 10. O povo de Israel continuou acampado em Gilgal. Eles celebraram a Páscoa na noite do dia 14 daquele mês, nas campinas de Jericó. No dia seguinte, ao da Páscoa, eles começaram a comer do fruto daquela terra, pão sem fermento e grãos torrados. Depois disso, não tiveram mais necessidade do maná. O pão do céu cessou. Assim que começaram a comer alimento produzido na terra, não houve mais maná para o povo de Israel. Naquele ano, eles começaram das colheitas de Canaã. Olha só. Depois de circuncidar, romper com a incredulidade, eles comeram a Páscoa. O que é comer a Páscoa? É o pão sem fermento, lembrando do cordeiro. Romper com a carne, celebrar a Páscoa, que é a aliança, a ceia. Para nós cristãos, o que é a Páscoa? É a ceia, que é a plenitude da Páscoa. É o Cordeiro de Deus, que não livra só da escravidão do Egito, mas tira o pecado do mundo, do planeta. Então eles romperam com a incredulidade,
comeram na ceia do Senhor. E a partir deste momento, eles pararam de viver de um milagre esporádico e se tornaram o próprio milagre. Por quê? Porque agora não precisava cair pão do céu para eles comerem. Agora eles comiam da própria terra. Deus não dá uma provisão esporádica, momentânea. Deus deu uma provisão consistente, constante. Quer dizer, a própria terra prometida, ela supria eles. Então Deus estava dando, e é Deus que estava dando, a terra com frutos, que saciaria, supriria e daria para eles abundância. Então eles entraram na abundância. Não foi só no socorro, mas na abundância. A partir do momento que Deus coloca o seu povo, sua família, na abundância, cessa o maná. E agora o milagre que via esporadicamente, ele se torna normal. Porque o povo estava se tornando o próprio milagre, que era a terra prometida, pertencente a eles. Oh, maravilha extraordinária! Quando você entra dentro da promessa de Deus, a própria promessa de Deus concretiza, materializa, e você se torna o próprio milagre. Vamos seguir o versículo 13. Um dia, quando Josué ainda estava acampado perto de Jericó, ele olhou para cima e viu à frente um homem de pé que segurava uma espada. Josué aproximou-se dele e perguntou: de que lado você está? Do nosso ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: de nenhum dos dois. Eu sou comandante do exército do Eterno e acabo de chegar. Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Depois perguntou: o que o meu senhor deseja que o seu servo faça? O comandante do exército do Eterno ordenou: tira as sandálias, o lugar que você está pisando é santo. E Josué obedeceu. Gente, que cena de glória extraordinária nós temos aqui em Josué 5. Respira fundo aí. Respira fundo, que agora eu vou soltar um código extraordinário aqui para você. É um código de ouro de Ofir. É o seguinte: você percebe a construção de fé que Deus vai dando para esse povo? Desde o capítulo 1, todo o tempo Deus está gerando fé, infundindo fé no coração de Josué, no coração dos líderes de Israel, dos príncipes das tribos, dos sacerdotes, infundindo fé, e não para. É o espírito de fé. Deus trabalha gerando em nós o espírito de fé. E o espírito de fé ficou tão forte dentro deles a partir do momento que eles romperam com a carnalidade, circuncisão, comeram do cordeiro. Gente, a partir desse momento, o espírito de fé desse povo estava tão forte que Josué viu um anjo, que era um príncipe do eterno, que na verdade é Jesus. Na teologia se chama de teofania, que é quando Jesus aparece lá no Velho Testamento. O príncipe do exército do eterno é o próprio Jesus. Jesus, o príncipe dos exércitos do Senhor, com a espada, tinha acabado de chegar do céu, apareceu na frente de Josué. Sabe o que Josué fez? Partiu para cima de um príncipe do exército de Deus. Quando você está com o espírito de fé tão ativado, nem anjo te para, nem principado te para, nem anjo de Deus. Se ele não der a carteirada e não revelar quem é ele, você atravessa para dentro dele. Josué ia atravessar para dentro do príncipe do eterno de Deus. Josué estava com o espírito de fé tão ativado agora, a coragem foi crescendo dentro dele de uma maneira tão extraordinária. Você tem que lembrar que no capítulo ele estava morrendo de medo, porque Moisés, seu herói, tinha morrido, e ele estava tremendo nas bases, mas agora ele está num espírito de fé tão ousado, que ele está partindo para cima do príncipe do exército de Deus. Se o anjo não revelasse, ele atravessava o anjo. Quer dizer, quando um povo está rompendo com a carnalidade, com a incredulidade, rompendo com fazendo a circuncisão, comendo a Páscoa, comendo o cordeiro, experimentando a promessa do fruto da terra, esse povo entra num espírito de fé num nível tão alto que nada pode impedi-los, nada pode detê-los. Eu creio que Deus está nos levantando. O espírito de fé da geração de Josué é o antídoto, é a vacina contra a maior pandemia do planeta,
que é o vírus do medo. E a vacina está aqui. Deixa o Eterno ir infundindo em você um espírito de fé a tal ponto que você vai ter coragem de enfrentar até mesmo anjos e principados e potestades. Quer dizer, o anjo não era qualquer anjo não, gente. Era o príncipe do Eterno. Era o príncipe do exército do Eterno. Ele estava com a espada desembainhada. E ele tinha acabado de chegar do céu. Você consegue imaginar? E Josué partiu para cima do cara. Isso é fantástico, isso é extraordinário. Agora outra coisa que eu termino com isso, capítulo 5. Quando o anjo revela, eu sou o príncipe do Eterno, Josué percebe, epa, é o glorioso que está aqui. É o próprio Jesus que está aqui. A Bíblia diz que Josué ajoelhou e adorou. Se fosse só um anjo, anjos não permitem adoração em nenhum lugar na Bíblia. Mas quando permite, é porque não é só um anjo, é o próprio Senhor Jesus. E o anjo deixou que ele adorasse, ele adorou. E depois que ele adorou, porque é isso que é bonito. Quando você tem o espírito de fé, é importante que ele seja conciliado com o quebrantamento e a humildade. Josué é um homem maduro, experimentou a aflição, a dor, a frustração. É a segunda tentativa de Josué entrar na Terra Prometida. Na primeira ele ficou sozinho e eles frustraram, eles perderam a oportunidade. A geração dele toda morreu. Josué é um homem quebrantado. É um homem que sabe mover em fé e mover em humildade. Quando a pessoa é imatura e só sabe mover em fé, ela às vezes cai no orgulho, na arrogância. Mas quando a pessoa é madura, ela é quebrantada. Ela concilia humildade, quebrantamento, com fé, com espírito de fé. Esse é Josué. Ele tinha fé para atravessar aquele anjo se fosse do inimigo. Mas ele tinha humildade para reconhecer e adorar e se ajoelhar. Essa é a plenitude da sabedoria da geração de Josué. Ele sabe mover em fé extraordinária, mas também sabe mover em humildade genuína. E aí eu termino com isso. O texto diz que o anjo diz: tira as sandálias dos seus pés, que o lugar que você está é santo. Você já viu isso antes? Era lá no deserto do Sinai, a sarça ardia, e Moisés encontrou a presença do Eterno. E o Eterno lá no deserto do Sinai mandou: tira a sandália dos pés, que o lugar que você está é santo. Também aqui em Josué diz que onde puser a planta dos seus pés será vosso. Tem um princípio em toda a Bíblia, que é um princípio de onde você puser os seus pés, ali você vai pôr sua conquista. As plantas dos pés está ligada à posse da promessa que você está recebendo. A geração de Moisés, aqueles que vivem debaixo da lei, debaixo do faça, 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 estes vão ver a glória de Deus no deserto. É só isso que eles vão ver. Uma vida de deserto com alguns sinais de glória de Deus. Mas a geração de Josué, que é os que estão debaixo da graça, debaixo do feito, feito, feito. Essa geração vai tirar as sandálias dos pés e vai pisar na terra prometida. Aleluia. E na lei